Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 16. Vamos ao enunciado. Defina as integrais iteradas para ambas as ordens de integração. Então, calcule a integral dupla usando a ordem mais fácil e explique por que ela é mais fácil. Integral dupla na região D da função y² vezes e elevado a x vezes y dA, onde D é limitada por y igual a x, y igual a 4, x igual a 0. Bom, para calcular a integral dupla, precisamos aí dos limites de integração e precisamos escrever nas duas ordens de integração, tá? Do tipo 1 e do tipo 2. Então, primeiramente vamos representar aí a nossa região D. Então, vou representar aí o eixo Y, o eixo X, tá? A nossa região D é limitada por essa reta, né? Reta identidade, os valores são iguais para x e y. A gente pode fazer aqui uma reta onde os valores são iguais para x e y igual a x. Aí temos x igual a 0, x igual a 0 é o próprio eixo y. Então aqui é a reta x igual a 0 e y igual a 4. A gente marcar aqui uma reta constante paralela ao eixo x. Temos aí a reta y igual a 4. Bom, a região D é a região simples. Para escrever aí os limites de integração, primeiro, tipo 1. Tipo 1 é quando eu faço integral primeiro em relação a y. Se eu vou integrar em relação a y, vai ser da reta aqui de baixo até a reta constante, da reta até a reta, da reta até a reta, assim sucessivamente até o final aqui do ponto de intersecção. Então, y vai variar de x, né, da função x, y igual a x, até y igual a 4. Enquanto o limite de x tem que ser constante, vai de x igual a 0 até esse ponto aqui, né? A gente tem que y igual a x, então esse ponto é 4, ou seja, x igual a 4. Então, vai de 0 até 4. Esses são os limites do tipo 1. Os limites do tipo 2, tá? A gente vai ter aí, vou escrever aqui com outra cor. Os limites do tipo 2 vão ser, primeiro integro em relação a x, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vai ser da reta x igual a 0 até essa reta, x igual a 0 até a reta, x igual a 0 até a reta. E assim sucessivamente até o ponto de intersecção. Essa reta aqui é quando eu isolo o x, ou seja, x igual a y. Então, os limites de x vão ser x igual a 0, uma reta constante, até x igual a y, que é uma reta inclinada. Enquanto o y tem que ser o limite aí constante, o y vai variar desse ponto, que é 0, até esse valor aqui constante, 4. Então, integral do tipo 1 e do tipo 2. Então, se a gente montar a integral aí do tipo 1, a gente vai escrever integral dupla, aí a função y² e elevado a xy, aí primeiro diferencial é dy, né, que é a limite variável, que está indo de x até 4. O outro limite é o constante, de 0 a 4, e aqui vem o diferencial dx. A integral do tipo 2, que é quando eu integro primeiro em relação a x, então a função é y² e elevado a xy, então eu integro dx primeiro. O limite vai de 0 a y, e depois vou integrar em dy, que o limite é constante, de 0 a 4. Ou seja, para ambas as ordens de integração,
eu tenho apenas uma integral aí para fazer. O que facilita, então, uma ordem ser mais fácil que a outra? A gente sempre começa a resolução, né, de dentro aí para fora. Então, nessa integral a gente resolve em relação a y primeiro e aqui em relação a x. Então, nesse caso, né, os limites são simples. O que vai facilitar a integração é a função. Então, se a gente perceber aqui, para integrar em relação a y, a gente tem y aqui na primeira potência e aqui temos y quadrado. Então, para fazer essa integral aqui, a gente teria que utilizar aí integral por partes. Nesse caso aqui, a gente vai integrar em relação a x. X só tem nessa função aqui, o y se torna constante, ou seja, só temos essa função de x. Então, essa integral é mais simples, tá? Então, por isso que vamos pegar aqui e escolher o tipo 2 para resolvermos a integral, tá? Então, podemos resolver aí, então vai ficar a integral de 0 a 4. Esse y quadrado eu copio do lado de fora porque ele se torna constante em relação a x. Para integrar essa função aqui, como eu estou integrando em relação a x, esse y se torna constante. Aqui é uma função do primeiro grau, então a integral dessa função em relação a x é ela mesma, e elevado a xy, dividido pelo valor que acompanha o x, que é a variável. Nesse caso, quem está acompanhando é o y, que vai variar aí dos limites, tá? De 0 até y. Depois tudo isso daí, eu vou fazer integral em dy. Esse y dividindo aqui pode simplificar com um quadrado. Então, a gente pode escrever a integral de 0 a 4. Y, substituindo os limites de integração, vai ficar elevado. Onde era x, vou substituir por y. Então, vai ficar y vezes y menos elevado. Onde era x, vou substituir por 0. Então, 0 vezes y, tudo isso integral em dy. Esse e elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui, vamos separar, multiplicar esse y lá dentro, distribuir. Essa integral aqui a gente vai fazer uma substituição. E essa integral a gente vai fazer direto. Então, eu vou separar em duas integrais e vou escrever integral de 0 a 4. Essa primeira integral vai ser y vezes e elevado y vezes y da y quadrado dy menos, né, a integral de 0 a 4. Aqui vai ficar y vezes 1 y dy. Essa integral a gente vai fazer por substituição. Vou chamar esse termo aqui que está na potência de u. Então, eu tenho aí que u é igual a y quadrado. Deriva desse lado da du. Deriva desse lado dá 2y, que multiplica o dy. O y e o dy a gente tem aqui. Esse 2 eu jogo aqui para o lado do du. Então, fica du sobre 2 igual a y dy. Então, isso aqui vale du sobre 2. Troquei a variável, também posso trocar os limites. Então, eu tinha lá y igual a 0. Agora, eu tenho u igual a 0 ao quadrado, ou seja, continua sendo 0 o limite inferior. Eu tinha y igual a 4 no limite superior. Agora eu tenho u igual a 4 ao quadrado. Ou seja, o limite superior agora é 16. Então, eu vou reescrever a integral como integral. Os novos limites de 0 a 16. A função e permanece. O expoente, que era y quadrado, agora virou u. O y dy virou du sobre 2. E essa integral aqui permanece do jeito, de 0 a 4 de y dy. Agora eu posso fazer as duas simultaneamente aí, ficam integrais simples de se fazer. Aqui o meio fica constante. Aqui dá a integral de e de u, que é o próprio e de u, que varia de 0 a 16. E aqui fica menos a integral de y dy, que fica y quadrado sobre 2, que varia de 0 a 4. Substituindo os limites de integração, vamos ter aqui meio, que multiplica e elevado
ao limite superior, ou seja, onde era o u. Então, e elevado a 16 menos e elevado ao limite inferior, que é 0. Aqui vamos ter menos o limite superior, que vai ser 4 elevado ao quadrado sobre 2. E aí menos o inferior, como a função é menos, vira mais. Nem precisava colocar, porque o inferior é 0 e vai ser 0 elevado ao quadrado sobre 2. Coloquei aí para demonstrar, esse termo dá 0. Então, aqui, e elevado a 0 é 1. Então, vamos ter aqui meio de e elevado a menos 16 menos 1. Aí, aqui, a gente vai ter 4 ao quadrado, 16, dividido por 2 menos 8. Então, a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum entre os termos, que vai ficar 2. Aí que vai dividir por 2 vai ficar e elevado a 16. Aqui menos 1. E aqui vai dar dividido por 1. 2 vezes 8 dá menos 16. Com menos 1 daqui, menos 17. Então, o resultado da integral é e elevado a 16 menos 17 dividido por 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!